Bom, pessoal, essa aqui é uma videoaula para a disciplina de leitura crítica e redação científica, e nessa videoaula nós vamos formatar um documento do Word para ficar conforme a norma da BNT para dissertação, né? No caso aí a dissertação de mestrado. A gente tem que seguir essa norma aqui, né? A gente já discutiu, inclusive essa videoaula é um pouco da repetição da nossa aula presencial, né? De uma das nossas aulas presenciais, mas eu decidi por bem gravar essa aula para que vocês, né, possam fixar melhor o conteúdo aí que foi apresentado. E como a gente tem muitos detalhes sobre a formatação do documento, eu acredito que talvez nem todos esses detalhes tenham ficado claros, ou pelo menos tenham sido bem fixados por vocês durante a administração da aula. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai aplicar aqui essa norma para o documento. Eu tenho um documento modelo aqui que eu vou utilizar, mas aí vocês devem aplicar isso para o projeto que vocês têm de dissertação, e isso vai ser uma atividade avaliativa aqui para a nossa disciplina, tá bom? Então eu tenho esse modelo aqui, ó, e a princípio aqui o que eu vou fazer nesse primeiro vídeo é aplicar a formatação para os elementos pré-textuais. Então eu tenho aqui capa, folha de rosto, ficha catalográfica, por aí vai, tá? Como que eu vou fazer isso aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, não necessariamente você precisa seguir a ordem que eu vou fazer aqui, mas é ajustar as margens do documento. Então deixa eu dar um Ctrl F aqui para a gente ver o que a norma nos diz para as margens, tá? Ó, a norma, ela traz margens diferenciadas para o que seria o anverso e o verso de uma folha. Então isso aqui caberia para um documento impresso, tá? Mas segundo orientações da biblioteca, como a gente tem um documento digital, a gente não vai fazer essa diferenciação de margem aqui, né? Como é um documento digital, a gente vai aplicar a norma considerando que a gente tem um documento somente de anverso, ou seja, somente o documento de frente, tá? Então, para isso, eu teria que aplicar margens esquerda e superior de 3 centímetros e direita e inferior de 2 centímetros. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, então, ó, é vir aqui em Layout, Margens. Eu posso vir aqui em Margens Personalizadas. Ó. Então, eu vou ter uma margem superior de 3 centímetros, esquerda também de 3 centímetros e agora a direita e a inferior, que é 2 centímetros. Então, ó, inferior de 2 centímetros e direita de 2 centímetros. Ok. Eu vou aplicar essa configuração de margem no documento inteiro e dar um OK. Então, o primeiro elemento agora que a gente vai formatar é a capa. E aí, a norma que traz para a gente, né, o que a capa tem que ter. Mas antes disso, olha só, deixa eu voltar lá, onde eu falo de margens, porque logo abaixo aqui, ó, o que a norma diz pra gente? Ela recomenda que quando o trabalho for digitado, uma fonte tamanho 12, para todo o texto, inclusive a capa. Ela traz algumas exceções, tá? E o espaçamento também de 1,5. Aí traz as exceções de espaçamento de 1,5. Mas para um texto geral, então, eu tenho que ter a fonte tamanho 12, espaçamento de 1,5, tá bom? E para a capa, vamos lá. Além disso, a capa tem que ter o seguinte, ó, vamos ver aqui, ó. Ela tem que ter o nome da instituição. Opa. Tá aqui, ó. Tem que ter o nome da instituição. Esses dados institucionais, o nome da instituição, e a gente vai colocar não só o nome da UF, mas o nome da Faculdade de Engenharia Química e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos, a gente vai aproveitar um modelo que a gente já tem lá no site do PPG, tá? Então, isso aqui já está pronto para a gente, o modelo. Então, vou manter esse modelo aqui com a fonte tamanho 12 e desse jeito aqui, né? Tem o símbolo da UFA aqui, o símbolo da FEC, aqui os dados do Ministério da Educação, Universidade Federal de Uberlândia, Faculdade de Engenharia Química, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos. Então, fonte Times New Roman, tamanho 12, e aqui o texto está em espaçamento simples aqui, tá? Espaçamento 1. Então, vou deixar isso aqui eu não vou mexer não, vou deixar da forma que está. Mas aqui, para os dados, né, eu tenho que ter agora, ó, o nome completo do autor, o título, e se tiver subtítulo, esse subtítulo deve ser precedido de 2 pontos, tá? O que mais? Número do volume, isso aqui não se aplica para a dissertação.
e o local, né, da instituição onde deve ser apresentado o trabalho. Aí tem uma nota aqui que diz que, no caso de cidades homônimas, o que é as cidades homônimas? Né? Você pode ter uma cidade, por exemplo, vou dar o exemplo de Viçosa, né, que é até uma cidade que tem uma universidade muito conhecida. Existem outros estados que também têm cidades com o nome de Viçosa. Né? Eu sei que tem uma no Nordeste, por exemplo, não lembro exatamente o estado, salvo engano é Alagoas. Mas enfim, quando você tem cidades homônimas, a norma recomenda o acréscimo da sigla da unidade da federação. Né? Então seria o que? O nome da cidade, tracinho, por exemplo, MG. Né? No caso de Patos de Minas não é uma cidade homônima. Então a gente vai seguir a norma que não vai colocar simplesmente Patos de Minas, não vou colocar o hífen e a sigla MG, né? A sigla da federação. Tá? E logo depois, então, do local, o ano de depósito do trabalho, né? O ano de depósito, no caso aqui, se for para esse ano, 2025. Então tá aqui, eu vou pegar o modelo que eu já tenho e eu vou criar aqui, gente, um estilo de formatação aqui que vai servir não só para a capa, porque isso aqui vai ter que ficar centralizado. Eu vou deixar isso aqui em negrito, né? A norma não traz essa especificação quanto à capa, se esse texto tem que estar em negrito ou não. Então isso fica de livre-arbítrio para quem quiser, né? Para quem for montar aí a formatação da sua dissertação. Mas eu vou deixar isso aqui em caixa alta, vou deixar isso em negrito e vou deixar isso aqui centralizado. Então vou criar um estilo de formatação para isso. E esse estilo de formatação a gente vai ver que ele vai ser aplicável também para os títulos dos elementos pré-textuais, tá bom? Então, ó, aqui no Word, dentro dessa aba página inicial, eu tenho aqui os estilos de formatação e eu vou criar então um novo estilo de formatação. Vou vir aqui, ó, posso clicar aqui, ó, nessa setinha que está aqui embaixo, vir aqui criar um estilo. Então, eu vou colocar aqui o nome do estilo, vai ser, pode ser capa e pré-textuais. Vou colocar assim. Pré-textuais. Tá? Aí você dá o nome que você quiser, mas enfim, coloquei esse. Então tá aqui, isso é um estilo de formatação. Vou clicar com o botão direito e vou modificar esse estilo. Então, para a capa e para os títulos dos elementos pré-textuais, a minha fonte tem que ser tamanho 12, times. Eu posso inclusive vir aqui, ó, nessa opção aqui embaixo, formatar, fonte, tá? Times. Eu vou aplicar negrito nesse caso, tamanho 12, e vou colocar todos em maiúsculos aqui. Beleza? Dou um OK. Agora eu vim formatar aqui, ó, parágrafo. O alinhamento não vai ser à esquerda. Para a capa e para os títulos dos elementos pré-textuais, eu vou colocar meu alinhamento centralizado, tá? Em todo o corpo de texto. Eu não tenho recuo especial aqui no parágrafo. Não tenho espaçamento antes e depois do parágrafo. Vou deixar isso aqui 0. E o espaçamento entre linhas aqui vai ser um pouco indiferente, mas eu vou colocar 1,5, né? Até que, na verdade, vai fazer diferença lá quando eu coloco o local e o ano do trabalho, né? Patos de Minas, no caso aqui, por exemplo, 2025. Ali tem que ter um espaçamento de 1,5. Então, ok, não tem quebra de linha aqui, nada disso, né? Então, feito isso, dou um ok, ó. Ok, beleza. Tá aqui, esse estilo já, então, já tá pronto pra gente. Eu vou apagar esse capa aqui, né? Isso aqui era só para identificação. Eu vou selecionar tudo isso aqui, ó, e vou aplicar esse estilo, então. Agora eu só clico aqui, ó. Beleza? E agora eu vou organizar isso aqui, ó. Nome completo do autor, vou colocar aqui um pouquinho embaixo. Eu posso até diminuir o zoom aqui para enxergar melhor como é que vai ficar essa primeira folha aqui do documento, né? Na verdade vai ser a capa. Então, ó, título do trabalho, 2 pontos, subtítulo se houver, Patos de Minas. Patos de Minas tem que ficar bem aqui embaixo. Ó. E aqui eu venho inserir, eu vou fazer uma quebra de página aqui. Opa, acabou passando, saltando uma aqui. A quebra de página deve ter ficado aqui em cima, tá? Então, para visualizar as quebras de páginas e outras questões de formatação, eu clico nessa opçãozinha aqui, ó, mostrar tudo, tá? Ó, a quebra de página realmente veio para cá. Então, vou clicar aqui, vou dar um delete para passar lá para cima. Então, beleza. Minha capa está pronta.
Agora eu vou para a folha de rosto, tá? O que a folha de rosto tem que ter? Aqui na norma traz essas questões para gente, ó. Folha de rosto. Elemento obrigatório deve ser apresentado conforme 4.2.1.1.1 e essa outra opção aqui, né? Então tem que ter nome do autor, título, subtítulo, se houver, número do volume, se houver mais de um, mas não é o caso, não se aplica, e a natureza do trabalho. O que é a natureza do trabalho? A natureza do trabalho é essa descrição aqui, ó, dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em engenharia de alimentos, né? Essa descrição aqui, tá? Além disso, vem a área de concentração, nome do orientador e nome do co-orientador, tá? Isso tem uma formatação específica, tá? A gente já vai falar disso daqui a pouco. O local, cidade da instituição onde deverá ser apresentado o trabalho e ano do depósito do trabalho. Então, tem muita coisa aqui parecida com a capa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu tirar isso aqui eu não vou precisar disso aqui. E eu vou aplicar, deixa eu aplicar isso aqui, ó, essa formatação de capa, mas na verdade, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui o nome completo do autor, título do trabalho e subtítulo. Ó. Aqui eu vou modificar isso aqui, tá? Essa parte aqui eu não vou querer em negrito, então eu vou criar um estilo de formatação aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, natureza do trabalho. Natureza do trabalho tem um estilo diferente, tá? Vou vir aqui em modificar. O que eu tenho que ter? A letra Times 12, ok, mas eu vou formatar aqui, ó. Vou vir em fonte. Eu não vou querer que todos estejam em maiúsculas e vou tirar o negrito. Vou colocar normal. Tá bom? Lá em parágrafo, isso não vai ser centralizado. Isso aqui vai ter que ser justificado. E aqui, o espaçamento entre linhas é simples. Tá? E eu vou ter que ter um recuo especial aqui. Ó. Um recuo à esquerda. Salvo engano, vai ser um recuo de 8 centímetros. Eu já vou verificar isso aqui, tá? Mas eu vou aplicar esse recuo aqui, depois eu verifico. Então vamos lá, vou dar um ok, ok, beleza. Criei, ó. Agora eu venho aqui, para tudo isso aqui, ó. Eu vou aplicar esse estilo aqui, ó. Isso mesmo, o recuo é de 8 centímetros mesmo, tá? Então isso aqui ficou recuado da margem esquerda, ou seja, dessa parte aqui, de 8 centímetros. Quando eu aplico esse recuo de 8 centímetros, pela norma, isso aqui tem que começar da metade aqui, ó, da folha, né, para o lado direito. Então, dá exatamente esse recuo de 8 centímetros. Então, beleza, fiz isso aí. Tá aqui o nome do autor. Acho que isso aqui eu posso até colocar em cima. Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vou dar mais um Enter aqui. Patos de Minas. Ok, Patos de Minas tem que ficar bem aqui embaixo. E agora eu vou inserir uma quebra de página. Provavelmente isso vai lá para baixo, mas eu vou arrumar de novo. Ó. Quebra de página veio aqui para baixo. Então eu venho aqui, aperto o delete aqui, quebra de página ficou aqui. Ó. Então tá, ó. Por que a natureza do trabalho ficou com essa formatação diferente? Depois o nome do orientador, né, do co-orientador, local e o ano de depósito. Então, beleza. Com isso a gente fechou a folha de rosto. Deixa eu procurar aqui, ó, natureza. Vamos lá. O espaçamento seria de 1,5 entre as linhas, mas a natureza do trabalho é uma exceção. Né? Fala aqui, ó, excetuando-se várias coisas, dentre elas a natureza do trabalho, tipo de trabalho objetivo, parará, parará, que deve ser digitados em espaços simples, tá? Tem uma outra parte aqui que fala do recuo também.
Ó, tá aqui, ó, na folha de rosto e na folha de aprovação, a natureza do trabalho deve ser alinhada do meio da mancha gráfica até a margem direita, que é isso que a gente fez aqui, ó. Então a gente pegou aqui, ó, do meio da mancha gráfica até a margem direita. Então, ok. Então, folha de rosto está pronto. Depois vem a ficha catalográfica, né? Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá nos elementos pré-textuais. Então, capa. Onde é que eu tô? Capa. Lombada aqui não é o caso. Folha de rosto. O verso da folha de rosto contém os dados da ficha internacional de catalogação. Isso aqui é dado pela biblioteca, tá? É a última coisa que você vai anexar aqui no seu documento. Quando você já tiver defendido, tiver sido aprovado, né, você manda o documento para a biblioteca, ela manda a ficha catalográfica. Então isso aqui a gente vai deixar dessa forma, você vem aqui e simplesmente cola a ficha catalográfica aqui, ó. Então eu vou dar uma quebra de página aqui, ó. Vou vir aqui em layout, quebra de página, e depois então da ficha catalográfica vem a folha de aprovação. A folha de aprovação, atualmente, o que ela é? Ela é um documento também já feito a partir do documento que é colocado lá no SEI quando você termina a sua defesa da dissertação. Tá? Então, esse documento, hoje, apesar de eu ter aqui na norma algumas questões aqui sobre a folha de aprovação, deixa eu ver onde é que está, aqui, ó, tá? Ele é um elemento obrigatório, mas na UFO aqui, essa folha de aprovação hoje, né, até há pouco tempo atrás, ela vinha com a assinatura manuscrita, né, dos membros da banca. Então, você tinha que fazer bonitinho lá a folha de aprovação conforme a norma. Mas hoje, esse documento ele já vem no SEI porque a assinatura dos membros da banca já é feita de maneira eletrônica, né? Então, recapitulando, isso aqui é um documento que vai vir pronto para vocês também, né? A partir logo depois da defesa da banca, quando você tem a assinatura de todos os membros. Então, isso aqui a gente vai deixar dessa forma aqui. Vou simplesmente dar uma quebra de página aqui. E agora eu vou para a dedicatória, tá? Então, ó. A dedicatória, ela tem que ter um título. Não, desculpa, a dedicatória não tem título, não. É um elemento opcional, deve ser inserido após a folha de aprovação, mas é um documento, uma parte que não tem título, tá? Tem algum lugar aqui na norma, eu vou ter que procurar aqui, enfim. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Se eu não achar, essa de abreviaturas, vamos ver se está mais para baixo. Regras gerais, espaçamento, indicativos de seção. Os títulos das seções primárias devem figurar na parte superior da mancha gráfica e ser separados do texto que sucede por um espaço de 1,5 entre linhas. Da mesma forma, os títulos das subseções... Não, desculpa, não é isso aqui não. Títulos sem indicativos numéricos, tá? Desculpa, isso aqui é outra coisa. Os títulos sem indicativos numéricos, errata, agradecimentos, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas, tarará, 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 devem ser esterilizados. Elementos sem título e sem indicativo numérico. Folha de aprovação, dedicatória e epígrafe. Então, folha de aprovação, dedicatória e epígrafe não tem título. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, isso aqui eu só coloquei para observar que aqui vai ver a folha de aprovação, mas não vai ter esse título aqui, tá? Agora aqui, ó, então, na dedicatória não tem o título, e aqui eu tenho um exemplo de dedicatória, tá? Apesar da norma não trazer maiores especificações, sobre a dedicatória, mas geralmente esse texto ele é colocado aqui, ó, bem no cantinho inferior aqui, ó, colado à margem direita. E a gente vai fazer isso aqui então. Para fazer isso, ó, eu vou aplicar um estilo disso, tá? Que isso vai servir tanto para dedicatória como para epígrafe.
Então, vou criar um novo estilo aqui. Vou colocar aqui, ó, dedicatória e epígrafe. Ok. Eu já posso clicar aqui em modificar, ó. Então, vamos lá. Formatar a fonte. Fonte Times. Tamanho 12. Ok. E o parágrafo, aqui, esse alinhamento, ele vai vir à direita, tá? Não tem espaçamento nem antes nem depois. Não tem espaçamento entre linhas. Tem, desculpa, espaçamento 1,5 entre linhas. Aqui não tem nenhum recuo especial. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Acho que não. Alinhamento à direita. Ok. Só que aqui, então, para isso aqui vir aqui para baixo, obviamente você teria a opção, né, de vir aqui, dando um Enter aqui, ó, né, para isso aqui ficar lá embaixo. Mas não é a maneira mais, vamos dizer assim, mais legal de fazer isso aqui não. Você pode fazer o seguinte, você vai selecionar esse texto aqui, vai vir aqui em Layout, vai vir em Margens, Margens personalizadas, e aqui, ó, em Layout, o alinhamento vertical você vai colocar aqui, ó, inferior, tá? Isso vai lá para baixo. Você vai aplicar no documento inteiro? Não, aqui é importante. Onde que você vai aplicar isso? Você vai aplicar só no texto selecionado. Aplicou no texto selecionado, que é só essa parte aqui mesmo, aqui da dedicatória. Isso vai fazer com que o Word crie uma quebra de seção antes e após esse trecho que está selecionado, tá? Fazendo então um alinhamento vertical só desse texto. Então vou dar um OK aqui, ó, beleza, tá vendo? Isso aqui ficou aqui bem na parte de baixo aqui. Então à medida que você vai escrevendo aqui, ó, opa, à medida que você vai escrevendo, né, o texto ele é digitado do canto inferior direito para cima, né? Você muda a ordem de digitação aí. Então, ó, folha de aprovação, dedicatória. A dedicatória é algo bem sucinto mesmo, né? Que tem só um exemplo. E depois da dedicatória, nós vamos para os agradecimentos. Então, ó, deixa eu arrumar isso aqui melhor. Agradecimentos aqui, isso aqui vai ter que ter um título, tá? Agradecimentos tem título, ó. Só não tem título a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe, né? Mas agradecimentos é um título sem indicativo numérico, tá? Aqui, ó, errata, agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, e por aí vai, né? E outras coisas aí. Mas vamos lá, então. Eu vou aproveitar que eu tenho essa opção desse estilo aqui, ó, de capa e pré-textuais e aplicar. Por quê? Esse título aqui vai ficar em negrito, centralizado, tá? Eu vou só tirar isso aqui que eu tinha colocado. Beleza. E aqui a gente coloca os agradecimentos. Os agradecimentos, eles vão ter um estilo de texto geral, né? Então, vou criar um estilo do texto geral aqui, que na verdade eu já tenho um estilo normal aqui no Word, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui, ó, estilo normal, tá? Então, eu vou ter que ajustar esse estilo normal. Vai ser o quê? Vai ser o estilo de formatação que eu vou aplicar para o texto geral do documento. Para o texto geral do documento, então eu vou vir aqui em normal, vou vir e modificar. A fonte vai ter que ser Times. Tamanho 12, ok. E o parágrafo, aí é que tá. O alinhamento vai ser justificado. Eu vou ter que ter um recuo aqui na primeira linha do parágrafo, né? Quando eu tenho um parágrafo, eu tenho um recuo ali na primeira linha do parágrafo. Não vou ter nem espaçamento nem antes, nem depois. E o texto como um todo, o texto geral, ele tem que ter um espaçamento de 1,5. Então isso aqui é importante. Coloquei um espaçamento de 1,5. Então, dou um OK. Outro OK. Beleza. Tá aqui, ó. Ok? Isso aqui vai ser aplicável, então, para o texto geral, que inclui aqui o texto de agradecimentos, tá?
Vou criar aqui uma quebra de texto. Quebra de página, né? E agora eu vou para epígrafe. A epígrafe não tem título também, conforme a norma, eu tirei o título. E aqui ela está ficando aqui em cima, tá? É usual a gente colocar a epígrafe aqui no canto inferior direito, assim como nós fizemos lá com a dedicatória, tá bom? Aqui, ó, lembram disso? Então, o que eu vou fazer aqui em epígrafe? Eu vou selecionar, já que eu tenho o estilo criado, eu vou vir aqui, ó, e clicar no estilo dedicatória e epígrafe. E vou vir aqui, ó, em layout, margens personalizadas. E eu vou aplicar então, ó, aqui, ó, bem no layout aqui, ó, o alinhamento vertical. Então selecionei a aba layout, alinhamento vertical vai ser inferior. E eu vou aplicar só nessa seção selecionada. Desculpa, só no texto selecionado. Tá? E dou um OK. Beleza, isso vai cá para baixo. Então, epígrafe pronta. Agora a gente vai para o resumo. O resumo tem uma norma específica para o resumo. Essa aqui, ó, BNT 6028/2021. Tá? A gente vai seguir essa norma aqui para aplicar o resumo. Bom, no resumo então, o resumo ele tem que ter o título desse elemento, né, pré-textual. Tem que vir resumo aqui, tá? Então, para isso eu vou aplicar aqui, ó, tá aqui esse estilo de capa e pré-textuais, tá aqui. Agora eu tô vendo que eu tô tendo um probleminha aqui nesse estilo, é que ele tá aplicando aqui agora que eu vi, ó. Deixa eu ver aqui em formatar, parágrafo. Ele tá dando um espaçamento de primeira linha. Não é para ele dar espaçamento não, tem que colocar nenhum. Ok, agora sim, ó, ele ficou centralizado. Eu vou dar um Ctrl Z só para vocês verem, ó. Ctrl Z, ó. Ele estava deslocado aqui, porque ele estava aplicando um espaçamento aqui, ó. Tá vendo? Na primeira linha, tá? Então deixa eu corrigir isso aqui, ó. Parágrafo, o espaçamento aqui, eu não tenho esse espaçamento aqui, tá? Ok. Ó, fiz isso aí, agora inclusive eu vou corrigir os lá de cima, ó. Esse aqui também. Ah, esse aqui tá ok. Esse aqui não deu não. Deixa eu ver se lá em cima. Aqui, né, na capa. Não, tá tudo ok. Foi só lá embaixo mesmo. Então, agradecimentos, resumo. Beleza. Então aqui é o resumo. Eu vou aplicar aqui o estilo normal, a gente já falou dele, ó. Só que aqui eu vou ter uma especificidade aqui que eu não vou ter esse espaçamento aqui, tá? O resumo é sempre em parágrafo único, né? Mas ele não tem esse deslocamento aqui da primeira linha, tá? Eu não vou criar um estilo só para isso não, eu vou simplesmente pegar o estilo aqui normal, mas eu vou tirar esse espaçamento aqui, ó. Tá? Fiz isso, vou vir em palavras-chave, colocar em negrito, e as palavras-chave, elas têm que ser separadas por ponto e vírgula, tá? Então você tem aqui o exemplo A, ponto e vírgula, exemplo B, exemplo C, beleza. Então, resumo feito, deixa eu tirar o destaque aqui. Abstract da mesma coisa. Vou aplicar uma quebra de página aqui, ó, inserir, quebra de página, beleza, fiz o resumo, vou para o abstract. Deixa eu tirar isso aqui. Então, abstract. Vou aplicar capa e pré-textuais. Apliquei, ó, tá? Não estou com aquele espaçamento mais aqui. Tirar o destaque. Aqui eu vou aplicar no estilo normal. Apliquei estilo normal. Tira esse espaçamento aqui. Tira esse espaçamento aqui. Abstract keywords em negrito.
Vou inserir uma quebra de página, beleza. Aí vem a lista de ilustrações. Lista de ilustrações tem título. Então vamos lá. Então, estilo capa e pré-textuais. Está aqui, ó. Beleza? Vou tirar esse destaque aqui. E aí, a lista de ilustrações, a gente vai fazer ela de maneira automática. A gente já teve, né, até uma videoaula sobre isso, né? As ilustrações, conforme a norma, ela é dividida, né? Você tem, por exemplo, ilustrações. Você tem o que ele chama de quadro, você tem o que a norma chama de, por exemplo, fotografia, o que é gráfico. Mas de maneira prática, gente, em dissertações, tudo isso, se você tem um gráfico, se você tem uma foto, enfim, coisas desse tipo, tudo isso a gente chama de figura, né? Mas tudo isso como simplesmente figura. A gente não vai subdividir, né, em figura, quadro, fotografia, gráfico, nada disso não. Tá? E a gente vai fazer isso de maneira automática. A gente já teve uma videoaula anterior sobre isso, né? Já falei isso também nas aulas presenciais. Então isso é feito ao final, né? Quando você já tem todas as figuras já colocadas, a gente cria um campo automático de numeração dessas figuras, né? E depois que todas as figuras então estão colocadas, a gente cria essa lista de ilustrações. Então fiz isso aqui, vou inserir uma quebra de texto de página aqui. E agora eu vou para a lista de tabelas. A mesma coisa de lista de figuras vai ser para a lista de tabelas. Então vamos lá, deixa eu inserir esse estilo aqui, ó, capa e pré-textuais. Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar ainda destacado, porque isso aqui a gente vai ter que voltar aqui, né? Conforme eu falei, depois que o documento está pronto, a gente cria essa lista automaticamente. Então deixa eu inserir uma quebra de página. Beleza. Lista de abreviaturas e siglas. Vamos lá. Então eu vou vir aqui, ó, aplicar esse estilo. Vou tirar aqui. Aqui é só uma especificação, né, do que é abreviaturas e siglas. Gente, abreviatura e sigla não é um elemento obrigatório, tá? Pela norma. Então, não é muito comum, né, a gente ter isso aqui na norma, não. Mas, se vocês forem fazer, eu aconselho a vocês a colocar isso como forma de tabela. Coloca uma tabela, duas colunas, né? Onde aqui você vai ter a abreviatura, por exemplo, então, tá aqui, ó, ABNT. Aí você vai digitar aqui o que é ABNT, deixa eu copiar aqui, né? E colar. Ok. Vou pegar um IBGE aqui, ó. Colar. Ok, fez isso aí, ó. Tá isso com a tabela. Tem várias linhas lá, né? Ajusta essa coluna aqui, ó, para ela ficar rente aqui a sigla maior que você tem, né, de nome maior. Aplica o estilo normal aqui. Opa, não, se bem que o estilo normal aqui não vai dar certo, não. Você vai ter que aplicar o estilo tabelas. A gente vai criar isso mais para frente. Pode até aplicar o normal, mas o que vai acontecer? Você vai ter o espaçamento aqui, ó. Você vai ter que tirar esse espaçamento aqui, ó. Tanto aqui quanto aqui, porque o estilo normal é o estilo de parágrafo, né? Então ele tem um espaçamento na primeira linha do parágrafo. Fez isso aqui, ó. E aí você tira, né, as bordas da tabela. Então o que eu faço aqui, ó? Eu clico aqui, venho em bordas, sem borda, beleza, tá? Mas de novo, lista de abreviaturas e siglas não é uma coisa tão comum assim não, tá? Fica aí a critério de vocês aí, se vai colocar isso ou não. Deixa eu inserir uma quebra aqui. Agora, lista de símbolos, embora não seja obrigatório também, se você tem um documento com muitas equações, é comum e eu acho válido e sugiro que vocês façam uma lista de símbolos, tá?
Então vou aplicar o estilo aqui, capa. Vou tirar isso aqui. Então, ó, tá lá, eu vou criar, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se isso aqui tá rente à margem. Tá. Eu deveria até criar um estilo para tabela aqui, mas eu vou deixar isso mais para frente, porque senão vai ficar muita informação aqui, ó. Q, TS, M, aqui Mi, deixa eu inserir esse símbolo aqui, vamos ver se eu acho aqui, Mi, e por aí vai. Então, ó, eu até aconselho vocês vocês colocarem os símbolos em itálico, tá? É só uma sugestão minha, tá? E aqui então vocês vão colocar o vazão. E conforme a norma, a lista de símbolos, ela tem que vir em ordem que aparece no texto. Então, se você fizer isso aqui, você atende à norma, tá? Agora, é muito comum também você colocar a unidade no Sistema Internacional de Medidas, tá? Aqui você atende à norma, mas nada impede, e é muito comum, deixa eu inserir uma linha acima, e eu colocar aqui uma coluna à esquerda, à direita, desculpa, à esquerda. Inserir coluna, não, é coluna direita mesmo, tá certo. Aqui então vai ser símbolo, isso aqui não é obrigatório na norma não, tá? Mas eu crio esse título aqui só para falar, por exemplo, símbolo, qual que é a variável, ou a natureza, né? E aqui eu coloco aqui, ó, faço o seguinte, a unidade no SI, no Sistema Internacional de Medidas. Então, é muito comum isso vir dessa forma, tá? Inclusive, para publicação de artigos científicos, né, você cria essa lista de símbolos, você tem que colocar unidade. Então, por exemplo, a vazão volumétrica no Sistema Internacional de Medidas é metro cúbico por segundo. Né? Posso fazer dessa forma aqui, ó. Ou metro cúbico, vamos lá, outra opção é fazer o seguinte, metro cúbico, vou colocar um bolinho aqui, ó, vezes segundo a menos 1, você pode deixar tudo isso numa mesma linha, se você preferir, tá? Ó, temperatura no Sistema Internacional, Kelvin, né, da superfície, opa, aqui eu escrevi errado, né, N é massa, então seria o que? Quilogramas. Aqui é viscosidade. Sistema Internacional de Medidas é o Pascal vezes segundo. Então tá aí, ó. Fez isso aqui, ó. O que vocês podem fazer? Colocar negrita aqui. Deixa eu tirar esse itálico aqui, ó. E aí eu tiro as bordas. Ok? Então, assim, você cria aqui, né? Vai ter a tabela aqui da lista de símbolos, beleza? Vamos lá. Finalizando aí, depois da lista de símbolos, a gente tem o sumário. Só que o sumário também, a gente vai fazer isso automaticamente, tá? Ao final do documento, quando você já tem lá a divisão do seu documento todo nas seções, nas subseções, né? Fez a introdução, revisão bibliográfica, material e métodos, resultado de discussão, referência bibliográfica, tudo aquilo ali, e depois, no final, a gente tem como criar o sumário de maneira automática. Então, para finalizar aqui, a formatação dos elementos pré-textuais, eu aplico o título sumário, tem que ter esse título aqui, e aí, beleza. Então, inseri uma quebra de página aqui, e agora sim, eu vou começar a formatar, então,
os meus elementos textuais. Então eu vou interromper esse vídeo por aqui e a gente continua no próximo vídeo. Então o que a gente fez aqui, concluindo, é a formatação dos elementos pré-textuais.